Olá, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha amada irmã. Estamos aqui hoje, 32º domingo do tempo comum, ou seja, o nosso ano litúrgico está acabando. Mas nós estamos aqui hoje, no Dia do Senhor, reunidos para juntos meditarmos o Evangelho que a nossa Santa Igreja nos propõe. Então, estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje nós iremos meditar o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: Dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: Não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Estas são para nós palavras de salvação. Então, neste final de ano litúrgico, nós somos chamados a meditar sobre um tema muito importante para nós católicos, que é o tema da vigilância, a espera do Senhor que vem. E com essa parábola, nosso Senhor ele quer nos mostrar como nós devemos esperá-lo, certo? Primeiro, é importante nós lembrarmos o que? Cristo, ele não foi um Messias conforme o povo hebreu esperava que ele fosse. Qual era o Messias que o povo hebreu estava esperando? Eles estavam esperando um Messias que fosse como o rei Davi, que entrasse em guerra contra o domínio político do Império Romano. E Jesus veio instituir um reino, sim, mas o reino de Deus, que é muito maior do que um reino político. E Cristo, ele veio trazer, sim, a libertação, mas a libertação da alma, através da salvação que ele nos ofereceu na cruz. Então, por essas parábolas, ele estava nos ensinando como nós devemos viver já no nosso hoje esse reino de Deus, né? Em primeiro lugar, nós precisamos entender e compreender que o reino de Deus ele começa no nosso coração, que o Senhor precisa ser o Senhor no nosso coração. Pode parecer algo muito simples, pode parecer algo até mesmo batido, mas quando nós meditamos um evangelho como esse, nós percebemos como ainda estamos distante de viver esse senhorio de Deus, esse senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, no nosso coração, com radicalidade, certo? Então, vindo aqui para a parábola, olhando para a parábola, nós temos 10 virgens. Percebam que elas eram muito parecidas, certo? Eram 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo
5 delas eram tolas, 5 eram prudentes, e as prudentes levaram óleo consigo. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Então percebam, o que é que diferenciou as tolas das prudentes? Não foi porque 5 ficaram acordadas e 5 dormiram. Não foi isso, mas foi o óleo que as prudentes levaram. O que nós podemos compreender a partir disso? Muitas vezes nós reduzimos a nossa fé, a nossa relação com Deus à prática de regras. Nós reduzimos a nossa relação de profunda intimidade com o Senhor, que é o esposo que vem, a regras, ao fazer. O que eu fiz hoje? Hoje eu assisti e rezei com palavra encarnada. Hoje eu rezei o terço. Hoje eu rezei antes de fazer minhas refeições. E nós vamos como que dando um checklist. Sendo que a nossa relação com Deus, o senhorio de Deus no nosso coração, é muito, muito, muito maior do que um checklist. Por exemplo, talvez eu veja ou eu escute a palavra encarnada diariamente. Dou esse check diariamente. Mas qual é a transformação que ouvir a palavra encarnada está produzindo na minha vida? Qual é a mudança nos meus pensamentos, na minha forma de agir, que meditar o Evangelho diariamente está provocando na minha vida? Percebem a diferença? É aqui que nós enxergamos onde estão os tolos e onde estão os prudentes. Onde estão aqueles que são vigilantes e onde estão os que não são vigilantes. Essas virgens, as 5 que eram tolas, elas estavam cumprindo todo o checklist. Elas estavam esperando o esposo, elas estavam com as suas lâmpadas acesas, assim como as prudentes, elas também adormeceram. No entanto, elas estavam ali no mero fazer. Nós não somos meros fazedores, digamos assim. Nós somos chamados a ser. É no nosso ser que o Senhor nos salva. É no nosso ser que o Senhor nos alcança. Até o dia de nós irmos ao encontro do esposo, seja na segunda vinda de Cristo, ou seja no nosso juízo particular, quando nós morrermos, nós precisamos estar convertendo o nosso ser. Diariamente, dia após dia, converter o nosso ser, aumentar a nossa comunhão, aumentar a nossa intimidade com Ele, dia após dia, diariamente. É isso que nos faz pessoas prudentes. É isso que é trazer o óleo de reserva. Não é um mero checklist, não é um mero fazer. Por mais que você faça tudo na maior boa vontade, mas nós não podemos ficar presos ao fazer e esperar que o fazer transborde o nosso ser. Ao contrário, o nosso ser é que vai transbordar no nosso fazer. E aqui no finalzinho do capítulo 25, nós temos uma excelente forma de aumentar o nosso óleo, aumentar o óleo da nossa salvação, que é através das nossas obras de misericórdia. Como Jesus fala lá: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. A partir do versículo 30, salvo engano. Quando ele fala tudo isso, e ele completa, ele arremata dizendo: foi a mim que o fizestes. Então, ali Cristo está nos ensinando a amar como Ele nos ama, a amar sem medida, a amar sem esperar nada em troca. Porque muitas vezes, quando nós ficamos presos ao fazer, nós não estamos amando. Nós estamos apenas cumprindo uma obrigação, um peso que muitas vezes nós mesmos colocamos sobre nós, como que dissesse para Deus, assim: Deus, então não me peça mais nada. Eu já estou aqui cumprindo todas as minhas obrigações, fazendo tudo o que eu preciso fazer. E aí, Deus vai dizer o que para nós? Tolos. Nunca foi sobre o fazer, sempre foi sobre o ser. Então peçamos à Virgem Maria, a Nossa Senhora Mãe da Piedade, que nos ensine a ser, que nos ensine a ser prudentes, que nos ensine a amar até o fim, que nos ensine a diariamente colocar a nossa vida aos pés de nosso Senhor, perguntar onde nós precisamos de conversão hoje,
perguntar onde hoje o reino de Deus ainda não é total em nós, para que assim nós possamos sempre cada vez mais nos converter, sempre cada vez mais assumir nosso Senhor como nosso Rei. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.